Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao Quintal Tricolor e vamos falar sobre essa sexta-feira 13 de notícias do Fluminense. Tu achou que o Fluminense ia ficar tirando o teu sono o ano inteiro? Não, tem notícia boa, pô, tem coisa boa pra gente falar de Fluminense também. Tu achou que sexta-feira 13 a gente ia vir aqui só com pesadelo, só com um filme de terror, só com notícia triste? Não. Tem notícia boa do Fluminense pra gente deixar você que tá aí do outro lado muito bem informado, porque a gente vai falar de Thiago Silva, meu irmão. O aproveitamento do Fluminense com o Thiago Silva em campo. Se ele tivesse aqui desde o começo da temporada de Brasileirão, minha rapaziada, no mínimo, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou falar em números gerais também, mas no mínimo, com o aproveitamento dele, a gente ia brigar por uma vaguinha no G4. No mínimo. Mas a gente vai falar sobre todos os números. É muito importante você saber o impacto que o Thiago Silva teve nesse time do Fluminense. Não foi só livrar do rebaixamento não, tá, rapaziada? E a gente vai falar também sobre John Arias e Cauã Elias, que foram os jogadores que mais valorizaram, mesmo em um ano tão fraco esportivamente falando, do Fluminense, tá? A gente não teve um ano bom. A gente foi conseguir essa vaga na Sul-Americana ali de forma heróica, jogando fora de casa contra o Palmeiras. Então não foi um ano tão bom pra gente. Mas John Arias e Cauã Elias valorizaram mesmo assim. O Cauã Elias está no top ali dos jogadores mais valiosos do Sub-20, tá? Então a gente vai falar sobre isso também pra você aqui no vídeo de hoje. E esse papo de Vegete, hein? Que história é essa de Vegete no Fluminense? Do nada, assim, sem querer. Mas o jogador que vai pro Vasco se destaca sozinho e agora pode pintar no Fluminense. Vou falar pra você sobre isso também. Então dá uma moral pra gente, de cria, moral de amigo, moral de tricolor. Se inscreve, confere aí se você já é inscrito no Quintal Tricolor. Se ainda não for inscrito, dá essa moral pra gente. Fortalece o amigo, dá essa moral no vídeo de hoje. Se inscreve caso não seja inscrito e deixa aquele curtir que é muito importante. E para falar de Thiago Silva, a gente vai lá pro portal Flunáticos no Instagram. Eles trouxeram uma matéria muito bacana no dia de hoje sobre o nosso monstro. E eles começam assim, ó, no título deles está assim, ó, aproveitamento de quem briga por título. Foi isso que o Thiago Silva fez no Fluminense nas poucas partidas que atuou nessa reta final de Brasileirão. Vamos à matéria completa. Thiago Silva e o impacto que poderia ter mudado o destino do Fluminense no Brasileirão 2024. O Fluminense escapou do rebaixamento e garantiu sua vaga na Copa Sul-Americana 2025 de forma heróica, vencendo o Palmeiras fora de casa. Com os 46 pontos conquistados, o Tricolor encerrou a temporada na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Isso muito passa pelos pés e pela liderança de Thiago Silva. O zagueiro retornou ao Flu em julho e fez sua reestreia no dia 21 do mesmo mês. Desde então, com ele em campo, o Fluminense venceu 8 vezes, empatou 5 e perdeu apenas 2 partidas com Thiago Silva em campo. Isso representa um aproveitamento de 64,4%, além de uma defesa sólida que sofreu apenas 9 gols nesses 15 jogos com Thiago Silva em campo. Agora vem o questionamento. Tem um questionamento da rapaziada do Flunáticos aqui, ó. E se Thiago Silva tivesse jogado desde o início da temporada, desde o início da competição, rapaziada, desde o início do Brasileirão, mantendo essa média de pontos, o Fluminense teria conquistado cerca de 73 pontos no campeonato, o suficiente para brigar pelo título ou no mínimo, com esse aproveitamento, a gente ia brigar pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Os números mostram o impacto que o monstro trouxe para o time. Mesmo em um ano tão difícil, ele provou que a experiência e a qualidade podem mudar rumos. Agora, com a Sul-Americana garantida e um novo ano pela frente, o Fluminense pode sonhar mais alto e Thiago Silva seguirá sendo peça chave e fundamental, tá? Nesse processo. Como vocês puderam ver na matéria lá do pessoal da Flunáticos, o Thiago Silva é de suma importância para o nosso tricolor. Ele é fundamental demais, rapaziada. Thiago Silva estivesse aqui desde o começo da temporada, eu garanto para vocês, garanto por A mais B, que a gente não teria brigado pelo rebaixamento. A gente não teria brigado para fugir do Z4. Com esse time, eu falo para todo mundo, mesmo sem Thiago, tira o Thiago Silva, vamos esquecer Thiago Silva. Vamos falar do elenco no geral. Mesmo com esse elenco, tudo dando errado, opinião minha, era meio de tabela para cima. Era 18º ali, ó. 19º, 8º. Com o Thiago Silva, com esse aproveitamento, era G4, com certeza.
e brigar pelo título e ia passar pelos pés de outros jogadores. Não ia ser só o Thiago Silva que ia garantir isso pra gente não, tá? Mas vocês puderam ver pela matéria que a gente trouxe lá da Flunáticos que o Thiago Silva foi muito importante e a gente espera que em 2025 ele seja tão importante quanto em 2024, porque o Thiago Silva jogou demais e foi um dos poucos jogadores desse elenco vagabundo, desse elenco que não queria porra nenhuma no ano todo. É um dos poucos, assim como Fábio, John Arias, Cauã Elias, Lima, Germancano, que a gente pode falar que se salvou de uma temporada tão desastrosa. Tem que lembrar do Lobisomem também, tá? Thiago Santos jogou demais ao lado do Thiago Silva. Não foi só o Thiago Silva que jogou sozinho, não. Então, isso que a gente tinha para trazer de Thiago Silva. E você que está do outro lado, o que você acha que aconteceria caso o Thiago Silva estivesse aqui desde o começo do ano? Deixa no comentário que é importantíssimo. E agora, vamos falar sobre John Arias e Cauã Elias. Só para vocês terem ideia, tá? Só para vocês terem ideia. O Fluminense encerrou o ano com o 11º elenco mais valioso do Brasileirão, avaliado em 75,6 milhões de euros, mesmo após sofrer a segunda maior desvalorização na última atualização. Os destaques individuais são John Arias e o Cauã Elias. E aí eu passo lá de novo para Flunáticos, para que vocês possam ler junto comigo, caso queiram. E aqui eles colocam o nome do Esquerdinha também, que foi muito valorizado nessa temporada. John Arias, valorização de mais de 1 milhão de euros, alcançando 16 milhões. É o jogador mais valioso do elenco e o quarto ponta mais valioso do Brasileirão. Cauã Elias subiu 1 milhão de euros, chegando a 9 milhões de euros e figurando como o top 6, o sexto jogador ali sub-20 mais valioso do Brasil, e aqui eles completam com o Esquerdinha, que chegou a uma valorização de 800 mil euros. Agora ele vale 3 milhões de euros e é o lateral com até 19 anos mais valioso do Campeonato Brasileiro. Como vocês puderam ver, mesmo em um ano desastroso, mesmo em um ano muito difícil, o Fluminense conseguiu valorizar seus atletas como costuma acontecer todo ano. Porém, poderia ter valorizado mais, só que o resultado de campo pesou e pesou pra caramba, e por isso o Fluminense nesse momento figura como o 11º clube mais valioso do Campeonato Brasileiro, bem próximo da colocação da tabela, que é a 13ª colocação de Brasileirão. Então esses foram os jogadores que receberam maior destaque quando a gente fala em relação a dinheiro, minha rapaziada. John Arias, Cauã Elias e o moleque Esquerdinha, que teve pouca oportunidade, não jogou muito bem também não, mas dá pra entender. Novo, tem muito futuro pela frente, gosto de Esquerdinha pra caramba. E agora vamos ao assunto Vegete, Pirata, o Pirata do Vasco. O cara que mete gol de cabeça doidado lá no Vasco, presença de área absurda. O que tá acontecendo? Vai jogar no Fluminense? O Fluminense fez proposta? Que história é essa? Tá todo mundo falando disso na internet, chegou a nossa vez. Vegete foi oferecido. O empresário do Vegete simplesmente pegou todos os papéis de Vegete que estão no Vasco nesse momento e chegou no Fluminense e falou: "Ei, qual é Fluminense? Chega aí, vamos trocar ele aqui rapidinho. Coisa pouca, coisa simples. Tá vendo o Vegete aqui que tá no Vasco? Quer vir pro Fluminense, o que tu acha? Tô querendo levar ele pra aí. E aí, Flusão, vamos negociar?" Só que até o momento é só isso, tá, rapaziada? O Fluminense até esse momento não sinalizou com proposta nenhuma, não sinalizou se quer contratar, não tem nada disso. A única informação que tem é de que os agentes do Vegete, o empresário do Vegete, pegou todos os documentos e chegou no Fluminense com a mala pronta e falou: "E aí, Mário Bittencourt, vamos negociar? Tem um jogador aqui, um tal de Vegete, que tá no Vasco fazendo gol." Mas nesse momento é só isso, tá? Vegete foi oferecido ao Fluminense, mas não tem nenhuma oferta formalizada para que o Pirata venha jogar no Tricolor. Gostaria? Não. Sou bem sincero, tá? Não gostaria de Vegete no Fluminense. Só que é inegável a qualidade do cara. Faz gol de cabeça doidado, uma presença de área absurda, jogador alto, forte e conta com uma habilidadezinha que me chama a atenção. Porém, eu prefiro recuperar o Germancano, que é nosso ídolo, já está adaptado, ambientado. Mas caso o Vegete venha, eu vou torcer contra? Claro que não. Se vier, vem ser feliz no Fluminense, vem ser campeão, assim como o Dario Conca, assim como o Germancano. Quem sabe o Vegete pinta aqui em 25 e não ganha o Mundial sem querer. Sonhei. Tu achou que sexta-feira 13 era pesadelo? Não. Sonhei aqui.
Vegete vindo ganhando o Mundial com o Fluminense. E aí, tu topa? Eu, por mim, se vier, que vença tudo que for possível e o que for impossível, que vença também, tá? Né, rapaziada, essas eram as informações que a gente tinha nessa sexta-feira 13, mas é notícia boa, é notícia pra te agradar, é notícia pra te fazer feliz. Então se inscreve aqui no Quintal Tricolor, curte o nosso conteúdo, compartilha com geral, deixa aquele comentário esperto e também segue a gente nas outras redes sociais. É Quintal Tricolor no Instagram e no TikTok. Tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense.